Sabe aquela sensação de olhar para a própria vida e ver que, poxa, tá tudo no lugar, tudo certinho por fora, mas lá no fundo parece que tem um buraco, que falta uma peça? É sobre essa sensação que a gente vai conversar hoje, com base numa reflexão incrível do psicólogo L. Samuel. Vamos tentar entender o que significa perder uma parte da gente. E, o mais importante, né? Como é que a gente faz para reencontrar? Pois é, essa é uma situação muito mais comum do que a gente imagina. A gente constrói uma vida que, para quem olha de fora, parece impecável. A carreira está indo bem, a rotina funciona, as responsabilidades estão todas em dia, só que essa organização toda do lado de fora nem sempre bate com o que está acontecendo aqui dentro. E é exatamente aí que o negócio fica mais profundo. Porque o maior vazio, muitas vezes, não vem daquilo que o mundo tirou da gente, mas sim do que nós mesmos fomos deixando para trás, dentro de nós. É aquela parte que foi se perdendo no meio da correria, enquanto a gente tentava dar conta de tudo, de todas as expectativas, de todos os deveres. Para ilustrar isso de um jeito genial, o texto do Hélio Samuel usa uma metáfora poderosíssima lá de Lucas 15, a parábola da mulher que tinha 10 moedas e perde uma, dentro da própria casa. Isso aqui é fundamental, gente. A perda acontece no lugar que deveria ser o mais seguro de todos. E a atitude dessa mulher na parábola diz tudo. Ela não olha para as outras 9 e pensa, tudo bem, ainda tenho 90%. Não, ela não se conforma. Essa história mostra pra gente que uma coisa muito valiosa pode se perder sem que a casa inteira desmorone. A estrutura continua de pé, mas algo precioso sumiu. Tá, e trazendo essa ideia para nossa vida, para o nosso dia a dia, como que essa parábola se aplica psicologicamente? O que será que essa moeda perdida representa no nosso mundo interior? Olha, a diferença fica bem clara aqui. As 9 moedas são aquelas áreas da vida que estão funcionando, sabe? O trabalho, os compromissos, a imagem social. Agora, a moeda perdida é algo muito mais íntimo. É a nossa autenticidade, a nossa paz, o nosso entusiasmo, aqueles valores que realmente fazem nosso coração vibrar. O ponto crucial é esse. Às vezes a pessoa não perdeu o emprego nem a família. Ela se perdeu de si mesma. Talvez seja aquele sonho de aprender a tocar violão que foi abandonado porque parecia impraticável, ou aquele hobby de pintar que foi trocado por mais e mais horas de trabalho. Pode ser a coragem de dizer não, ou, sei lá, a capacidade de simplesmente não fazer nada e sentir prazer com isso. E como é que a gente acha essa parte perdida? A resposta, com certeza, não está no piloto automático. A mulher da parábola ensina pra gente que essa busca exige uma ação, uma intenção. Olha que interessante. Acender a lâmpada é como praticar mindfulness, sabe? É iluminar o que a gente está sentindo com curiosidade, sem tanto julgamento. Varrer a casa é basicamente sair desse modo reativo e olhar para aqueles cantinhos que a gente vive ignorando, e procurar com intenção. Bom, esse é o movimento corajoso de voltar a se guiar pelo que faz sentido e não só pelas pressões que vêm de fora. Mas é claro que essa busca não é um passeio no parque. Assim que a gente decide acender a luz, uma resistência interna, muito, mas muito forte, costuma aparecer. O autor dá um nome ótimo para ela: Quarteto Parada Dura. E aqui estão eles, os 4 cavaleiros dessa resistência. Primeiro, o pensamento. Aquela vozinha que diz, isso é bobagem, perda de tempo. Depois vem a emoção, que traz culpa, medo de olhar para dentro. Aí tem a sensação física, tipo um aperto no peito, sabe? E por último, a vontade de agir, que empurra a gente para distração, para produtividade vazia, para a gente fingir que as 9 moedas que sobraram já são suficientes. Mas olha, reconhecer essa resistência já é o começo da virada de chave. Se perder de si mesmo é um prejuízo silencioso, mas é um prejuízo real. Essa busca não é um luxo, não. É essencial para a nossa saúde emocional. Porque às vezes o cansaço que a gente sente não é só do excesso de trabalho. É cansaço de viver longe de si. É estar funcional, mas sem sentir que aquilo tem um propósito de verdade. É ser super produtivo, sabe? Ticar todos os itens da lista de tarefas, mas sem estar de verdade presente em nenhum daqueles momentos. Sem saborear a própria vida. E, no fim das contas, é essa sensação de estar sempre ocupado, sempre com alguma demanda, mas profundamente distante da nossa essência, da nossa alma. O texto original tem uma frase que é um soco no estômago, de tão verdadeira. Bondade não é se anular para que a casa pareça limpa aos olhos dos outros. A gente muitas vezes confunde ser uma boa pessoa com se anular, né? Mas a verdadeira bondade tem que incluir a gente mesmo. Não se trata de se apagar só para manter as aparências.
Ok, mas como saber se chegou a hora de começar essa varredura interna? Existem alguns sinais bem práticos que podem acender esse alerta. Vamos ver alguns desses sinais. Pode ser a hora quando alguém faz tudo o que se espera, tudo certinho, mas não sente uma alegria genuína lá no fundo. Quando se sente como um ator, sabe, desempenhando um papel na própria vida. Ou quando percebe que está empurrando dores e desconfortos para debaixo do tapete. Ou, ainda, quando a pessoa que se é no dia a dia parece cada vez mais distante daquela pessoa que se gostaria de ser. E essa frase aqui na tela resume tudo de forma perfeita. A organização externa perde todo o seu valor se o preço que a gente paga é a nossa própria identidade. Se a gente se perde dentro da própria estrutura que construiu. E para fechar, fica uma mensagem de esperança. Aquelas partes que parecem perdidas, a criatividade, a leveza, os sonhos, elas não morreram, não. Elas só estão esperando. Elas estão ali quietinhas, esperando que a gente tenha coragem de acender a luz, de pegar a vassoura e de começar a procurar. A pergunta que fica no ar para cada um de nós é exatamente essa: qual é a nossa moeda perdida? E o que a gente pode começar a fazer hoje para encontrar ela?